A intenção da gente com os senhores aqui é a gente esclarecer. Aquela brincadeira que fizeram de botar os pés no gelo com sal para evitar que o gelo derreta e ficar o máximo de tempo em contato com o gelo, com aquela temperatura e tal. E acabou que o óbvio aconteceu, o que a física manda, né? Eles tiveram queimaduras, salvo engano, de segundo e terceiro graus e quase necrose. Parece que uma pessoa ainda está com risco de ter necrose em parte do tecido. Os senhores explicarem aí para o pessoal entender a reação do gelo em contato com a pele e que cuidados a gente deve ter ao manusear gelo. Principalmente as mães aí, que os filhos são trelosos, né? Batem no canto, vai botar gelo e tal, como é que deve fazer. Bom dia e fiquem à vontade. Primeiro a gente colocar para as pessoas que assim tem que ter muito cuidado com desafios, né? A gente viu há um tempo atrás, parou mais, né? Mas alguns desafios que inclusive colocavam de forma imediata, né, a vida das pessoas em risco, né? Principalmente jovens, adolescentes, né? Que se lançavam a isso. E aí nós temos agora essa situação de outros, né, desafios que podem colocar também as pessoas em risco, ou pelo menos a sua saúde. Essa questão do gelo ele provoca queimadura, né? É uma queimadura física, né? Que pode ser por calor ou por gelo, fogo, uma chama, por exemplo, que é o mais comum, né? Principalmente na nossa região, não é tão comum a queimadura por gelo, mas que foi o caso que aconteceu aí específico. E ele vai acontecer e pode provocar a gravidade na mesma proporção que o fogo. Então vai ter queimadura que pode acontecer de uma profundidade de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então assim, o dano é o mesmo. Agora, em relação à queimadura, né, a gente sabe que a gravidade ela tem uma relação multifatorial. Não dá para dizer que só um fator vai causar a gravidade, né? Aí tem relação com profundidade, tem relação com a área do corpo afetada, com a extensão, né, e o tempo, né, que o indivíduo foi exposto ali à condição, o agente causador. No caso deles, que foram os pés, o pé e as mãos, as extremidades são mais complicadas para isso, né? Pé, mão, face, genitália são considerados áreas que, se queimadas, são consideradas por si só uma queimadura de risco, uma queimadura grave. Só por ser, né, acontecer nessas regiões. Seria por conta da sensibilidade, né? A pele é mais fina, salvo engano, né? A sensibilidade é relacionado à perda de funcionalidade. Né? Se queima o pé, a pessoa vai andar? Não vai conseguir andar. Né? A mão, idem. A possibilidade, por exemplo, na mão de você perder mobilidade. Né? E boa tarde, À primeiramente. vontade. Não, fica à vontade, Só pode assim falar mesmo. uma questão relacionada a essas partes que o coronel falou que são consideradas de natureza grave. Quando a gente fala de extremidade, a gente tem a dificuldade também do sangue circular. Então, a perda de circulação sanguínea nessas extremidades também é que faz uma queimadura ser considerada grave nessas regiões. E quando esfria muito a extremidade, eu até expliquei isso aqui, eu fui ler para poder aprender, né? Causa vasoconstricção, né? E aí que vem a necrose, né? Você passa a não oxigenar aquela extremidade e aí você perde aquela extremidade, que é o Exato. risco real, né? Exato. Como é que deveria ser feito? Vamos supor que alguém quer fazer uma brincadeira daquela. Não fazem, né? Não faz. Não fazem, né? O ideal. Aham. Mas vamos lá. Vamos supor que deu aquela coisa lá. Qual seria a orientação dos bombeiros? Primeira, não fazer. Mas caso a pessoa queira manusear o gelo de alguma forma, quais são os cuidados que tem que tomar? Não, no caso como aquele, aconteceu. Vamos supor, de alguma forma, houve a queimadura, houve exposição. Certo. Né? Quando a gente fala que o primeiro tratamento para uma queimadura é você afastar o agente causador. Certo. Então, é tirar o pé do gelo. Primeira situação é essa, é afastar. Nesse caso específico, é baixa temperatura, você tem que elevar a temperatura da extremidade. Isso se faz com o quê? Pano, enrolando? Veja, numa situação daquela, né, ou numa situação outra que tem acesso à água que possa ser aquecida, não pode ser quente, porque senão vai ter um outro tipo de queimadura, né? Aí você pega uma água que está na temperatura ambiente e aquece ela um pouco. Ela tem que estar acima da temperatura ambiente. Para quê? Para fazer com que a circulação volte à extremidade. Isso já vai ajudar sobremaneira. Uma água mais morna, não é isso? Morna, exato. Tá. E as pessoas que manuseiam, muitas mães mandaram mensagem para mim no meu Instagram, perguntando: eita, Eduardo, essa história do gelo é bom explicar, porque, por exemplo, meu menino é danado. Aí sai, chuta uma mesa, não sei o quê, se machuca jogando bola, e eu boto gelo. Agora, todas elas disseram isso: eu boto gelo com um pano. É o certo? Como é que eu devo fazer? É com saco plástico? Como é que deve ser esse contato?
Veja, o ideal para qualquer situação de saúde é levá-lo ao médico. Então, no hospital vai ser orientado. Hum. Mas para evitar, e assim, a gente sabe que na prática, né, os pais e mães fazem bastante isso, o gelo não deve estar em contato direto com a pele. Certo. Então, pega um pano, coloca, pode até molhar esse pano, porque ajuda a transmitir mais essa baixa temperatura para a área afetada. Certo. Mas nunca colocar em contato direto com a pele. Então, gelo com a pele, de jeito nenhum. Qual é o melhor? Pano ou plástico? Pano, Pano é melhor. pano. Então pega aí uma camisa, pega uma flanela, alguma coisa, Uma enrola e toalha. bota aí de boa. Desce um pouquinho, coloca na água, espreme, coloca o gelo ali e coloca no local. E muito cuidado também com o tempo de exposição, né? Porque tem muita gente que trabalha em frigorífico que tem que manusear gelo, não é por conta de lesão, Isso. de nada, mas é o trabalho da pessoa. Então, atentar ao tempo de exposição e aos sinais que o corpo dá, né? Então, assim, Mas, Jorge Túlio, até me permitir até entrar no assunto, é que eu me lembrei agora dos meus tempos que eu trabalhei em mercado. E tem alguns momentos que eu acabava entrando naquela chamada câmara de Fria, congelados, câmera fria. a câmara fria de congelados, que era mais fria, Aham. e o pessoal sempre dizia, não passe muito tempo não, porque você pode acabar... Aí já entra em hipotermia, né? Exatamente. Aí já é diferente. Aí você tem que passar uns 5 a 10 minutos lá dentro, no máximo, para poder você não ter nenhum problema, não é isso? isso, é tentar justamente nesse caso, como o Eduardo falou, não está em contato direto com a pele, então não vai promover ali num momento inicial a morte das células, Sim. mas pode acarretar uma hipotermia dependendo do tempo de exposição naquele local e dependendo também do nível de proteção que o corpo tem de acordo com cada temperatura, né? Nesse caso, por exemplo, você falou da parte de mercado, eu achei excelente a lembrança, porque ali, por exemplo, o pessoal que vende peixe e tal, é contato o tempo todo com a mão. Luva, Com certeza. luva de pano. Tem que estar protegido para não ter o contato direto, né, com as baixas temperaturas. E esse contato direto, lembrando, que causa queimadura é o tempo de exposição ao risco, ao fator causador de queimadura. Nesse Certo. caso aqui, o gelo. Então, a luva, ela retarda. Mesmo com luva, ela não vai impedir, por exemplo, que aquele gelo que vai derreter, que tenha contato direto com a pele, que tenha um contato indireto, né, vamos dizer assim. Sim. Mas, assim, tem que estar atento ao tempo de exposição ao agente. Tem que diminuir o máximo possível, ou seja, só o necessário. Aí para quem tá no mercado, por exemplo, pegando peixe o tempo todo, tal, não sei o que, aí é interessante proteger, então, luva, quando não tá pegando, dá uma aquecida, bota a mão embaixo Sai da um pouquinho, axila. se afasta, passa um tempo fora, depois Não é retorna. aquela luva de borracha, de plástico, é uma luva apropriada É, mesmo. se for né? de borracha, não, de qualquer luva de pano, acho que já evita o contato direto, mas se for de borracha é melhor ainda, né? Se bem que a de borracha passa, né? Uma coisa é o contato direto, outra coisa é o tempo dentro da câmara, né? Tá, São entendi. duas coisas que tem que ter cuidado. O Entendi. contato direto com o gelo Entendi. e o contato e o tempo de exposição no ambiente mais frio, com a temperatura mais baixa. Entendi. Vamos girar a pauta, mas é uma pauta que também tem a ver com os senhores, que é o seguinte: a gente está vendo no Recife diversos focos de incêndio em postes. Todo dia praticamente tem um vídeo e a gente tem duas situações aí para mostrar. A primeira é Agamenon, não é, Álvaro? Isso, A foi, primeira não é foi Agamenon? até aqui perto, na frente do empresarial Aqui na Isaac Newton. esquina. Aqui na Literalmente. esquina. Foi ontem à noite, por volta de umas 10h30 da noite. Aham. Fios que seriam de telefonia móvel pegaram fogo. E a gente tem imagens, né, para mostrar o fogaréu. Os fios ficaram no meio da pista da Avenida Agamenon Magalhães, um dos principais corredores de ônibus do Grande Recife. E o fogo foi contido rapidamente. E a gente chegou a procurar a Neoenergia, que disse que esses fios não eram deles, não comprometendo o fornecimento de energia elétrica. Mas por conta do incêndio, precisou suspender a energia na hora. Na verdade, eu passei. Essa aí é a imagem de hoje de manhã, tá? Isso. Que é o pessoal. Rapaz, o que tinha de negócio de internet. Se você ver a imagem, eu não sei se é a imagem. Eu vou virar aqui para os nossos queridos convidados vejam. Rapaz, é literalmente um ninho de fio. É um ninho de fio. E o incêndio que teve ontem, eu não vou chamar de grande proporção, mas para um poste foi enorme. Porque saiu queimando o plástico desses fios, que é uma fibra ótica, né, que usam, que é envolvida num plástico, e aí saiu pegando numa sequência de postes gigante.
E a quantidade de carros que tinha hoje de manhã para consertar isso aí mostra a quantidade de internet que tem diferente chegando, pererê, parará. Como combater um incêndio como esse? E por que está tendo tanto incêndio? Não sei se vocês podem responder isso, acho que seria mais com a neoenergia, mas se puderem falar, assim, o emaranhado de fios obviamente ajuda, né? Eu E imagino. talvez até para reforçar a resposta dele, Dedu, só queria só relatar também que tivemos ontem também um outro incêndio parecido também em um poste na Roda de Fogo, foi na rua Zumbi dos Palmares, perdão, na verdade no bairro dos Torrões, foi no bairro dos Torrões, na rua Zumbi dos Palmares, onde um outro poste também acabou pegando fogo, né, e assustando os moradores. O fornecimento elétrico chegou a também ser suspenso ali na região. Aí, para poder corroborar com a pergunta de Eduardo, esses incêndios, eles seriam causados mais de que forma e também como é que é esse combate a esses incêndios, já que também mexe ali com o fornecimento elétrico também, né? Sim. Esses incêndios, a gente tem que ter muito cuidado para o dimensionamento e, como o Eduardo bem falou, né, para o emaranhado de fios que a gente tem, né? Então, assim, o cabeamento, a organização do sistema de fornecimento elétrico, ele é previsto, ele é planejado para um determinado fornecimento. Então, quando a gente passa a sobrecarregar esse sistema, a gente tem uma possibilidade maior de ter curtos-circuitos, né? E com relação ao nosso trabalho, ao trabalho do Corpo de Bombeiros, em relação ao combate a esses incêndios, a gente orienta que a ligação que é feita para o atendimento da ocorrência seja feita paralelamente para o Corpo de Bombeiros e para a Neoenergia, porque o nosso trabalho só pode ser realizado a partir da interrupção do fornecimento de energia, porque, como vocês bem falaram, são equipamentos energizados nos quais nós não podemos colocar o nosso agente extintor principal, que é a água. Então, se a gente jogar água em equipamentos elétricos energizados, a gente vai ter um problema bem maior. Porque o choque se propaga pela água, né? Sim, sim. Condutor. Agora, é com água que é uma dúvida que eu sempre tive, cara. Como é que você apaga um incêndio desse num poste? É água mesmo? É água, só que é como o Getúlio falou, o Major Getúlio falou, a gente precisa primeiro, a gente sempre trabalha em parceria com a Neoenergia. Com a né? Neoenergia. Somos parceiros no incêndio muito próximo. O que aconteceu em qualquer edificação, a gente sempre liga em paralelo, sempre faz contato e pede para que eles cortem a rede no local. Sim. Para quê? Para que a equipe possa entrar de forma segura. Então, está acontecendo um incêndio em poste, né? O bombeiro pode chegar e combater? Não. Precisa que a energia corte, só depois desse corte de energia que é feito o combate. Então, por isso que é um trabalho paralelo. E aí, um ponto que levantaram que é importante é que o nosso serviço, quando acontece um incêndio, qualquer outra natureza que a gente vai atender, que a pessoa liga o 193, a nossa prestação de serviço ela não se dá apenas pelo envio do recurso ao local, também pela orientação. O que acontece? O cidadão liga, só está acontecendo um incêndio aqui no poste. Então a gente vai fazer o contato e ele já vai fazer a orientação. Se afaste, não fique próximo ao local, ligue também para a Neoenergia. Saia do caminho do fio, porque pode cair, né? Pode torar. Porque a gente, hoje, as pessoas têm o ímpeto, né, de se aproximar, principalmente para estar tirando foto ou filmando. E se colocam em risco sem perceber. Perfeito. E aí a gente vai ter mais de um atendimento. A gente ia para fazer um atendimento e acaba fazendo outro. Perfeito. Acidente de trânsito, isso é muito comum em acidente de trânsito. A pessoa está passando no carro do outro lado da via e diminui para poder filmar. A gente, normalmente, acontece um acidente no lado oposto ao que está sendo feito o atendimento. E o senhor, Tenente Coronel, me lembrou agora um episódio que aconteceu ano passado na BR-408, onde gerou um engavetamento envolvendo várias pessoas, outros acidentes horas depois acontecendo, porque as pessoas paravam curiosas, querendo entender, saber Mas o que é aconteceu. o que mais acontece. E aí o senhor me levantou um tema para a gente entrar num próximo tema, que assim, eu tenho uma opinião que eu acho que os bombeiros deveriam ter um recurso maior e ter um efetivo maior. Porque é uma corporação que vocês vão desde um resgate de acidente, a um resgate de animal, a um incêndio, a um problema de choque, vocês fazem tudo. E assim, eu sinto que falta um pouco de estrutura marítima. O GBMAR, eu tive no GBMAR, já visitei o GBMAR, e é um trabalho fantástico que fazem lá.
Mas assim, eu fico pensando, pô, sei lá, tem 2 jet skis. Numa orla desse tamanho, devia ter uns 10, sabe? Na minha opinião, era para ter um helicóptero só do GBMAR. Tô falando minhas opiniões, vocês podem não concordar, fiquem à vontade. Eu, como cidadão, eu era assim, pô, era para ter, de repente, ó, em cada posto daquele dos bombeiros, era para o cara ter um bote lá para poder fazer a coisa, era para ter, sabe, uma estrutura maior. Mas, ao mesmo tempo, junto a isso, a essa presença maior que demanda efetivo, demanda aparelhamento, tudo certo? Mas eu sinto que talvez a dificuldade maior de vocês seja a educação. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que tem ataque de tubarão aqui de vez em quando. Mas o pessoal vive entrando na igrejinha lá de Piedade. Todo mundo sabe que tem risco de afogamento, não tem corrente de retorno. Mas todo mundo tem lá a bandeira lá dizendo, tem lá o bombeiro avisando. E tem uns que peitam os bombeiros ainda. Tu não é polícia, não. Eu pergunto a vocês como é que é esse trabalho e se realmente a maior dificuldade de vocês não é nem essa questão de aparelhamento, mas a questão da falta de educação. Deixa eu aproveitar e assim, a gente não pode entrar em detalhes, Eu sei. Mas veja, na verdade é uma coisa boa, porque a gente tá para receber aí muito recurso, já chegou. Amém. Por esses dias a gente tá Amém. recebendo. Parabéns ao governo. E prioritariamente na área aquática, né? A gente tá para receber muito recurso. Desse que você inclusive falou aí. É em primeira mão essa informação? Vai chegar não. Vamos receber por esses dias. É em primeira mão essa informação? Você já disse isso em algum outro canto? Esse já circula. Já circulou, tá. Mas aí o que é que nós temos? Fora isso, o próprio efetivo. A gente tá para entrar uma turma esse ano de formação. Temos uma outra em sequência para entrar. E isso vai ajudar a reforçar, né, o efetivo não só na orla, mas em todo o estado, que vai ser distribuído na região metropolitana e interior do estado. Então, assim, isso tem sido feito, discutido. O governo tem atendido aos pedidos do Corpo de Bombeiros, né? Tem dado um olhar diferenciado para a gente, de fato. Graças a Deus. E a gente está, graças a Deus, crescendo, né, nesse aspecto. Em relação a essa colaboração realmente da população, a gente sempre que toca nesse tema, a gente sempre pede esse apoio. Agradece, porque isso é importante para a gente, essa oportunidade de falar. Porque, de fato, o bombeiro que está nos postos, o guarda-vida, ele é uma das únicas tropas nossas que ela é ostensiva, ou seja, que está na rua. Todo o restante fica quartelado esperando o chamado. E o guarda-vida não, ele fica ali fazendo esse corpo a corpo com a população durante seu lazer. E aí o que acontece? A pessoa que está tomando banho, que pretende tomar banho, que já há alguns anos isso é restrito, né? Principalmente nessa orla ali que tem de Boa Viagem, de Piedade, sim, por conta do risco de ataque tubarão, muitas vezes ele não quer ser incomodado. Só que, além do risco de ataque tubarão, existe o risco dessas correntes de retorno. Então, o guarda-vida está lá, vai fazer a orientação. Existe a sinalização tanto para as bandeirolas de risco de ataques de animais marinhos, área de risco de afogamento e a presença do guarda-vida, né? Que a população, por vezes, ela não nos ajuda no sentido de, pô, tem uma bandeirola vermelha, eu sei que ali é uma área de risco. Ela vai entrar exatamente nesse local. O guarda-vida tem que ir lá e orientar. E mesmo quando é feito esse contato, às vezes, a população ela não colabora, não trata ali aquele, né, de forma muito, vamos dizer assim, cordial. Existe uma resistência. Existe uma resistência. Então... E eu me lembro de um episódio que eu, por sinal, presenciei. Eu estava lá. Isso foi em março do ano passado. Isso na Praia de Piedade, onde um banhista entrou minutos depois no mesmo local, no mar, onde aconteceu um ataque de tubarão, que por sinal foi o último que nós tivemos registro até agora. E essa pessoa ficou resistente e poucos metros ali tinha um tubarão passando, ou seja, a própria corporação arrisca a vida dos seus próprios integrantes para poder salvar outras vidas, né? Mas aí me perdoe a interrupção também, mas eu preciso lembrar uma coisa. Eu estava apresentando um programa na televisão uma vez e muita gente criticando os bombeiros numa situação que teve no Pina, não vou me recordar qual exatamente, mas que o cara foi para depois dos arrecifes. Os bombeiros avisaram, bicho, não vai, o cara teimou. E os bombeiros estavam tentando entrar, só que a maré estava botando em risco os bombeiros. E aí me tirem essa dúvida, porque eu falei no programa e disse, ó, salvo engano, existe uma regulamentação que é até internacional, de que, por exemplo, se o agente salvador for salvar alguém, mas a vida dele for colocada em risco, ele tem que preservar a vida dele, esperar o momento exato para entrar para salvar. É por aí a história ou eu falei besteira na época? Não, existe essa recomendação sempre de preservação da vida, mas o bombeiro vai se lançar.
A grande questão que aconteceu nesse caso, O senhor lembra, é? se eu não me engano, acho que foi ano passado, É, isso. né? É porque é o seguinte, aquele período que aconteceu, ele coincide com o trânsito naquela região de tartarugas marinhas. E eu conversei algumas vezes com o comandante na época, e a gente assim até brincava, poxa, essa tartaruga tá dando uma dor de cabeça muito grande. Por quê? Não só nesse caso, mas em outros, os guarda-vidas estão ali, as pessoas viam ela passar, e quem está de fora confunde, né? Ele relatou, Wagner, de fato confunde. A gente, quando está na margem ali na praia, a gente vê de longe, parece uma pessoa. Mas não é, são tartarugas que estão passando. E as pessoas ficavam, não, tá ali agora. Aí, bombeiro vai, o bombeiro não ia. Por quê? Porque ele sabia que não era. Entendi. Quando há um Entendi. afogamento e passa um tempo, o corpo não fica subindo e descendo, ele fica Ele embaixo. desce, exato. E a exato. busca feita pelas equipes, e aqui o Major Senna, ele é mergulhador de resgate, ele sabe, né? O corpo, quando ele desce, ele não vai ficar subindo e descendo. Ou a equipe acha, mas no mar é extremamente complicado por conta das correntes, de fazer essa locomoção. Corrente, às vezes a água o mar tá mexido, a água fica turva, tem vários. Exato. Então a busca ela é feita de cima. E nesse caso, todo o aparato que tínhamos disponíveis foram colocados à disposição. Equipe embarcada, equipe em solo e equipe aérea. Que o GTA, né, que é um grupamento, ele é multimissão, ele Sim. faz atividade para a polícia, para o corpo de bombeiros. Ele fez sobrevoo, ficou sobrevoando para tentar fazer identificação. Então, o que aconteceu, na verdade, foi essa confusão em Com a relação tartaruga. com a tartaruga. Mas o que eu vi, tinha um cara mesmo. Só que os bombeiros estavam mandando ele sair, ele tava assim, ó, saiu não. E ainda assim a população queria se voltar, devia ter pulado logo tal. Não sei. Só que o bombeiro foi perfeito. Eu me lembro que essa cena, porque ele esperou, tava uma arrebentação, aí tem a sequência de ondas, aquela coisa. Não houve afogamento, foi só uma recomendação para sair. Isso. Sim. Aí depois que melhorou aquela sequência de ondas, aquela série que chama, Uhum. o bombeiro pulou lá, Pereira, eu não sei qual é o nome, parece uma lula, aquela boia. O Rescue Tube. Pronto, pegou, trouxe de volta. Aí eu entro com a história que é uma opinião minha. Eu acho que nesses casos deveria ser dado o poder aos bombeiros dizer assim, beleza, bicho, tu desobedeceu minha ordem, tu colocou a tua vida e a minha vida em risco. Tu vai responder por isso na delegacia. E assim, deveria ter este poder dado ao Corpo de Bombeiros, na minha opinião. Eu perguntei essa questão da educação porque eu imagino que assim, vocês são a corporação mais respeitada que tem. Vocês sabem disso, isso aí é de anos já. Existe uma admiração pelo Corpo de Bombeiros. Mas, ao mesmo tempo, existe essa resistência quando essa atuação do Corpo de Bombeiros ela vai restringir, entre aspas, um pouco a liberdade daquela ação da pessoa. Então, assim, para finalizar a entrevista, qual recado vocês dariam para essas pessoas? Porque o meu recado seria, bicho, é pro teu bem. Se um bombeiro chega para mim, eu mergulho como esporte, eu não sou mergulhador feito senhor, não. E assim, eu sou um mergulhador que respeita o mar. Eu gosto de ver a vida marinha, tudo. Mas, meu amigo, nas duas vezes, eu tive duas vezes que houve uma intervenção. Ó, aí tem uma corrente que puxa abaixo da pedra. Mas, meu amigo, na mesma hora o pé de pato já funcionou e eu fui embora para longe. Eu me sinto protegido quando eu tenho um bombeiro perto. Qual recado vocês dariam? Fica à vontade, Grilo, você quer falar? Não, é porque justamente sobre a ação dos bombeiros, no caso que eu presenciei do tubarão em Piedade, essa pessoa foi retirada do mar, só que ele ainda teria desacatado a corporação e ele foi preso pelos próprios bombeiros. Aí seria bom, até para explicar, se os bombeiros ele também têm esse poder de autoridade em prender as pessoas em caso de resistência. Boa, Grilo. Tem. O bombeiro tem poder de polícia. Dependendo da circunstância, ele vai deter a pessoa ali naquele local, solicitar apoio da polícia militar, que fará a condução e o bombeiro irá junto à delegacia para poder abrir ali um boletim contra aquele indivíduo por ação que pode ser desacato, resistência, né? Qualquer tipificação que a autoridade policial judiciária vai fazer, né, um enquadramento. A polícia, os bombeiros, eles têm o direito de É o prender poder a de pessoa, polícia ostensiva. mas o resto é tudo com a delegacia. delegacia. Isso, poder Porque judiciário. cada órgão, né, dentro da sua área de competência, vai poder fazer ali a sequência da ação. O bombeiro vai fazer, com o poder de polícia, vai deter a pessoa, solicitar apoio da polícia militar, que vai fazer a condução junto com o bombeiro até a delegacia, e a polícia judiciária vai dar sequência, né, aos atos em decorrência daquele fato. O Major vai falar aí, pode falar, Major. Sobre todo esse assunto que está sendo tratado, né? A gente vê realmente o medo, o anseio, a ansiedade
da sociedade. Quando tem alguma ocorrência de grande vulto, como foram os incêndios que ocorreram Sim. semana passada, como é quando acontece algum afogamento, algum desaparecimento de uma pessoa. Mas assim, o Corpo de Bombeiros ele quer tranquilizar a sociedade de que nós, diuturnamente, diariamente, treinamos muito para isso. E graças a Deus os recursos materiais estão chegando com o apoio da nossa logística, da corporação, da área de licitação do governo do estado. Então a gente está conseguindo o reaparelhamento necessário e o treinamento é diário para que a gente possa empregar as melhores e mais modernas técnicas nesses salvamentos, seja no combate a incêndios, seja na busca por desaparecidos, no emprego dos nossos cães de resgate que estão aí Cara, com tem essa pessoas parte ainda desaparecidas também. para É. ocorrências com deslizamentos e tal. Então, hoje o nosso canil é um dos mais conceituados no Brasil em termos de número de cães certificados para realizar busca tanto por vítimas vivas quanto por restos mortais. Então, assim, a gente vem se capacitando e vem se reaparelhando, né? Então, assim, como uma última fala que eu poderia deixar Sim. era justamente a gente não quer entrar no uso do poder de polícia para deter, a gente quer pedir à sociedade cooperação. Perfeito. A gente quer que a gente ande junto, porque eu sei quando eu sou chamado, alguém está precisando. E eu quero empregar toda a minha técnica, todo o meu esforço e tudo que eu aprendi para ajudar essa pessoa. Então a população tem que entender que a gente está andando junto. A gente quer estar junto e quer cooperar para resolver aquele problema da melhor maneira possível. Então a gente também pede a cooperação, que entendam e deixem conosco que a gente vai fazer o melhor possível para resolver. Bombeiros é a corporação que salva a vida de todos nós. Não, na verdade, vive para isso. É. Existe para isso. Nossa razão de Inclu- ser. né? Inclusive, eu sei que o tempo de vocês chegou, mas rapidamente vocês estão com a Só- preparação para as chuvas já, né? É só como diz nosso lema, Hã? hoje é nossa vocação salvar. Mas é isso. Mas é isso. Né? É o fundamento A minha função, por exemplo, é ser curioso e apurar. A função de vocês é salvar a vida, pô. Né? Exato. E vocês fazem isso. Chuvas, só pra gente terminar, desculpe até, eu vou passar 2 minutos do tempo de vocês. Não, tranquilo. E assim, o Major Getúlio foi cirúrgico, né, nessa questão do. E a gente tem, de fato, o apoio, né, da sociedade, de uma forma geral. Né, a gente tem o apoio da sociedade, isso é bom. Né, e ele falou do treinamento, da capacitação. De fato, toda a equipe hoje que entra de serviço faz parte da rotina operacional ela fazer algum tipo de treinamento naquele dia, por área. Então, as equipes de incêndio, a equipe de salvamento, a equipe de atendimento pré-hospitalar, assumir o serviço, tem lá por sua rotina, nos quartéis, de fazer um treinamento para manter vivo, né, o reflexo durante a intervenção. E nós fazemos também os treinamentos que são para situações excepcionais. Sim. Nós vamos entrar no período invernoso e no ciclo do desastre tem uma fase lá chamada de preparação. Então, o Corpo de Bombeiros ele está em preparação, montando, estruturando equipes, treinando equipes para poder fazer, em caso, né, de algum evento extremo, natural, as equipes estarem prontas para poder fazer a intervenção. Então, nós temos um primeiro ciclo, onde ao final desse primeiro ciclo, nós temos a previsão de treinamento de mais de 600 bombeiros, extra, aqueles que são de escalas ordinárias, para que possam aumentar a quantidade do recurso, caso haja necessidade de intervir. São treinamentos na área de desabamento, na área de soterramento, na área de resgate em áreas inundadas e, inclusive, o treinamento para as equipes de posto de comando, que irão comandar as operações de forma com um posto de comando, vamos dizer assim, deslocado, sendo dentro do quartel, e o posto de comando local, na área onde o impacto aconteceu. Entendi. É para que a gente tenha uma estrutura toda já montada, pronta, inclusive partindo desde o acionamento até a execução e o final da operação. Vamos ter chuvas, vamos ter bombeiros. Ligue 193. Eu quero lembrar só uma coisa muito séria: trote é crime. E quando você passa um trote, você pode estar deslocando uma equipe que podia salvar uma vida e você pode estar matando alguém pela falta do serviço. E aí depois não vem dizer, porque bombeiro isso, bombeiro aquilo. Então, assim, vamos respeitar
a corporação, vamos respeitar o que essa corporação faz e ajudar, porque vocês viram para a Bicene da Madalena, viram a atuação dos bombeiros como é que foi. Vocês sempre veem a atuação dos bombeiros, por exemplo, para até resgatar corpo, vocês resgatam no rio, bicho. Então, principalmente em praia, tá? Eu tô pegando essa hora de praia porque é onde eu mais vejo o desrespeito. A turma toma uma tal e aí termina passando do limite. Eu chamo de coronel porque eu aprendi o seguinte: sempre aumente a patente, nunca diminua. Coronel, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado de verdade. Foi um tempo valioso aqui pra gente. Muitos elogios aqui, porque a gente começou o programa diferente. Geralmente a gente começa com uma porrada de notícias, assim. Mas era necessário ter hoje essa palavra de vocês. Porque, assim, aquele negócio chamou a atenção do gelo, mas tem várias ações dos bombeiros que precisam ser trazidas à tona. Major, muito obrigado pelo seu tempo também. Fiquem à vontade e espero tê-los de novo aqui. Sim, a gente agradece a oportunidade. É sempre bom a gente ter esse espaço para poder partilhar um pouco daquilo que a gente faz, no nosso trabalho, né? Chamar a atenção da população para nos apoiar durante as operações, no nosso serviço, como o Getúlio colocou, e fazer o esclarecimento necessário. Caso haja dúvida, a gente vê que hoje, né, o pessoal nas redes sociais interagem bastante, é mais uma janela para a gente poder tirar dúvida, né, da população. Muito obrigado, de verdade. Fiquem à vontade para levantar, para ir, estão com horário. Obrigado. O Grilo quer apertar a mão de vocês. Não sei se vocês sabem, mas o Grilo, ele é apaixonado por Raquel Lira. Ele acha ela linda. Ele acha ela linda. Mas, pessoal, muito obrigado por vocês terem atendido o nosso pedido e vamos embora, né? Aqui agradecido. Não, mas também vamos agradecer. Coronel, obrigado. Major, obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado. Sargento, obrigado por ter vindo aqui. Sintam-se em casa, tá? Aqui é a casa de vocês. Obrigado. Até a próxima. Grilo,